É o seguinte, recentemente eu postei um vídeo falando sobre manhwas que todo mundo deveria ler e vocês curtiram bastante, então eu decidi fazer um também sobre manhwas que todo mundo deveria ler e também os melhores manhwas que eu acho aí que o pessoal vai gostar. Então é isso, sentem e aproveitem. Antes de mais nada, aquela mendigada garota que vocês já estão acostumados, né? Se inscreva no canal, deixa o like, hype o vídeo, porque isso ajuda demais. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, também vão estar na descrição. O server do Discord também vai estar na descrição. Então, se você quiser trocar uma ideia, falar sobre manhwas, qualquer coisa desse tipo, entra no server do Discord e tamo junto. Diferente dos manhwas, que mesmo usando bastante clichê, conseguem ainda te entregar histórias decentes, os manhwas são um pouquinho diferentes. Às vezes, eles conseguem abusar mais dos clichês do que os próprios manhwas. Tem uma história rushada e sem nexo, na maioria das vezes porque os manhwas são feitos de light novels, aí eles acabam rushando a história pra tentar chegar nos capítulos atuais dessas light novels, aí as histórias acabam sendo picotadas e você acaba se perdendo. Tem também o grande problema dos manhwas, não são todos, mas são a grande maioria, que é a hipersexualização de mulheres. Não tem como, a maioria dos manhwas que você lê, você vai ver mulheres totalmente exageradas, mulheres totalmente sedentas pelo protagonista, por motivos que ninguém vai conseguir te explicar. Na maioria dos manhwas você vai ver o protagonista rodeado por mulheres, mas mesmo tendo todos esses problemas, você ainda consegue achar manhwas decentes. É difícil? É, mas quando você acha, você consegue ter pérolas interessantes. Vale lembrar também que manhwas são infinitos. Se a obra não for cancelada, a história não acaba. Martial Peak é o melhor exemplo disso. A obra já tá batendo seus 4.000 capítulos e eu não sei quando isso vai acabar. E eu acho isso um absurdo, meu amigo. Porque em todos os capítulos que você for pegar pra ler Martial Peak, a história sempre vai ser a mesma coisa. O prota tá fraco, fica forte, derrota um inimigo forte, vai pra um outro lugar, fraco, fica forte, derrota outro cara forte. E a história se repete nesse círculo e não muda. Eu acho incrível como que eles conseguem manter a mesma lore por 4.000 capítulos. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que conseguiu chegar nos capítulos atuais de Martial Peak. E se você conhece, provavelmente você deve evitar essa pessoa, porque Deus sabe o que essa pessoa tem coragem de fazer. Porque pra ela conseguir ler mais de 3.800 capítulos, ela já não tá sã, rapaziada. A mente dessa pessoa está completamente destruída. Tirando todas essas bizarrices, você ainda consegue encontrar coisas boas em manhwas. Então nessa lista aqui, eu separei alguns que eu acho que a maioria vai gostar. Eu acabei deixando de fora da lista algumas obras que eu já citei aqui no canal, como por exemplo, Apoteose, que acaba entrando na mesma lista de obras infinitas igual Martial Peak, porque ela já tá batendo mais de 1.000 capítulos, então Deus me livre. E acaba que a história de Martial Peak e Apoteose é quase a mesma coisa, mano. Também tem Logando 10.000 anos no futuro. Essa daqui pra mim da atualidade é um dos manhwas mais fodas que existe, mesmo ela tendo todos aqueles clichês que a gente já tá acostumado. A história é muito boa e também já tá chegando nos seus 400 capítulos e eu acho que vai passar de 1.000 essa bodega, rapaziada. Tem uma também que eu vou acabar deixando de fora da lista, que é uma que me recomendaram bastante, só que eu não consegui ler ela ainda, que é essa daqui, ó, I Am the Father Villain, ou Eu Sou Vilão Predestinado, porque o meu inglês é uma bosta. Me recomendaram bastante essa obra nos comentários, só que eu ainda não consegui ler ela, rapaziada. E a última que eu vou deixar de fora, porque eu já citei ela bastante, é O Seu Talento é Meu. Essa daqui eu vou deixar de fora, porque vocês já estão de saco cheio de eu falar dessa obra. Mas mesmo eu deixando essas obras de fora, se vocês quiserem pegar pra ler, fiquem à vontade se vocês não tiverem lido. Algumas eu acho que vocês não vão ter paciência de chegar nos capítulos atuais. Se vocês quiserem ler, dá pra vocês se divertirem à vontade. Mas enfim, vamos para as obras, porque eu já tô enrolando demais, já tô falando demais e eu tenho certeza que vocês querem ver as obras. Eu quis separar aqui só alguns manhwas que eu acho decentes pra vocês lerem. Se vocês tiverem mais recomendações de manhwas que você acha que é uma boa escolha pra quem tá começando a ler, deixa aí nos comentários, porque eu acho que isso aí vai aumentar o nosso acervo e quem quiser, só ler os comentários aí, que provavelmente vai ter alguma recomendação, porque vocês é foda, mano. Então só bora pra obra. E pra começarmos, não tem como ser por outra, a não ser pela obra do nosso queridinho Zuofan, Imperador Demoníaco. Essa obra aqui é um absurdo, eu só posso dizer isso. Um absurdo, uma obra de arte, não tem como. Mesmo ela tendo todos os clichês que a gente já tá acostumado, ela ainda consegue te entregar uma história legal, vingança, um protagonista cabuloso, overpower, estrategista, que mata todo mundo sem dó, rapaziada. Esse daqui é o Zuofan, mano. Se você conhece um protagonista maluco, ele não chega aos pés do Zuofan.
eu posso te dizer isso. A história vai seguir Zuofan, o mago imperador, que era considerado um dos caras mais poderosos do reino dele. O cara era picudo mesmo, rapaziada. Só que por causa de um tesouro que ele guardava, geral decide atacar ele pra tentar roubar esse tesouro que tava com ele. Só que como o cabra era forte demais, eles não conseguem fazer nada contra ele. Só que infelizmente o discípulo dele acaba traindo ele e ataca ele pelas costas, assim finalizando ele. Ou era o que a gente pensava. Por sorte, ele tinha uma técnica secreta que faz a alma dele vir parar no corpo desse menor aqui, que tinha acabado de ser morto, e por coincidência, esse menor tinha o mesmo nome que o dele. Agora, no corpo desse menor, Zuofan vai fazer a desgraceira pelo mundo inteiro, só que ele vai ter que proteger esses dois aqui, que por causa de uma maldição que tava no corpo desse menor, e que também era o desejo mais profundo desse moleque, ele vai ter que proteger esses dois irmãos, mas por sorte, graças a esses dois irmãos, ele vai conseguir virar o mundo de cabeça para baixo, ficar extremamente poderoso e se vingar de todo mundo que fez merda contra ele. Meu parceiro, essa obra é extraordinária. É muito bom ver o Zuofan usando a inteligência dele para derrotar inimigos extremamente mais fortes do que ele, roubar tudo que ele pode roubar, destralhar tudo. Não sei nem se essa palavra existe. Você já deve ter percebido o quanto eu gosto dessa obra, e a única coisa que eu posso dizer para ela é que ela é absolute cinema. Não tem como. E sim, essa obra tem bastante clichê. Bota clichê nessa obra, pelo amor de Deus. Mas mesmo com todos esses clichês, é muito bom, rapaziada. Eu recomendo demais, vocês não vão se arrepender. Se vocês curtem uma obra assim, que o protagonista é mais doidão, mata todo mundo sem dó, é estrategista, ele faz de tudo pra conseguir que os planos dele dê certo, até mesmo trair seus companheiros, ele trai tem hora, tá, rapaziada? Esse é o nível que o Zuofan é maluco. E pra felicidade de vocês, a obra até o momento só tem 854 capítulos. Então aí, ó, se tu começar hoje, no dia desse vídeo, daqui 2 dias, tu já terminou de ler. Olha, ó, conteúdo pra vocês aproveitarem, mano. Só caiam na leitura, porque vocês não vão se arrepender, velho. A próxima é o Antigo Soberano da Eternidade. Essa obra aqui, eu já falei dela em alguns vídeos. Eu curto muito ela. Ela pega muito a premissa da obra do Zuofan, apesar que o prota aqui não é tão maluco igual o Zuofan, mas a premissa é quase igual. E essa obra tem tudo que a gente gosta. Luta, protagonista foda, arte decente e clichê. É o combo perfeito pra você se deliciar, mano. Aqui a história vai seguir Gu Feiyang, que era considerado o imperador marcial, um dos caras mais poderosos ali do mundo, só que ele acaba morrendo em uma batalha e ele acaba reencarnando 15 anos no futuro no corpo de Lin Yunxiao, um fracote que era zoado pela turma toda porque ele era um inútil, ele não conseguia usar nada, nem magia, nem reunir energias, e agora no corpo de Lin Yunxiao, o Gu Feiyang vai ter que recuperar os seus poderes, tentar melhorar a reputação do moleque e viver, mano. Viver de forma melhor, porque antes do Gu Feiyang chegar no corpo do Lin Yunxiao, esse moleque era atazanado por todo mundo, porque como ele era um inútil, todo mundo desprezava ele, batia nele. Só que agora que o Gu Feiyang chegou, a porra toda mudou, né, rapaziada? O moleque passa por uma transformação, só que agora não é mais o moleque, é o Gu Feiyang, e dali, mano, é um absurdo. O Gu Feiyang vai usar todo o conhecimento que ele tem, porque, pô, o cara já foi uma vez um dos mais poderosos, a obra é muito boa, o protagonista é muito foda, os personagens em volta, eu acho o design dos personagens muito original. Pode ser bobeira da minha parte? Pode, mas eu recomendo demais, tá? A obra até o momento tem 522 capítulos, então tem bastante capítulos para vocês poderem aproveitarem e se divertirem aí. A próxima é Tales of Demo and Gold. Eu acho que eu falei tudo errado aqui, só que 1 minuto de silêncio pro primeiro manhwa que eu li. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. O Nieli é pica. Só isso que eu posso dizer para vocês. Agora 1 minuto de silêncio. Tá, não tem como eu deixar 1 minuto de silêncio aqui, mas vocês entenderam, né? Aqui, a história vai seguir Nieli, que já foi considerado um dos especialistas
mais fortes do mundo, só que ele acaba morrendo em batalha e a alma dele acaba voltando pro passado quando ele tinha 13 anos de idade. E nessa época ele tinha um talento mais baixo, então ele era um dos mais fracos da turma dele e ele não tinha chance nenhuma de ficar forte. Só que agora, usando os conhecimentos que ele tem do futuro, ele vai ficar forte extremamente rápido e vai ficar poderoso porque ele vai começar a melhorar os talentos dele. Só que aqui tem um diferencial, porque aqui o Neili começa a treinar os amigos dele e todo mundo começa a ficar forte junto. E aqui a missão do Neili no começo é tentar salvar a cidade dele, porque no futuro a cidade dele é atacada e destruída por monstros e todo mundo que ele conhecia e amava acaba morrendo nessa invasão. Então a meta principal do Neili é ficar extremamente forte para virar um especialista de rank ouro negro, que aqui tem vários ranks, e a meta dele é virar um especialista de rank ouro negro, porque assim ele conseguiria salvar a cidade dele na invasão e salvar todo mundo. Mano, essa história é um absurdo, mano. Não tem como alguém que lê manhwa não ter lido essa pérola, ou se já leu, falar que essa obra é ruim. Pra mim, essa pessoa tem um caráter muito duvidoso. O único problema que eu acho que essa obra tem é que conforme os capítulos vão avançando, o autor começou a dividir os capítulos em parte. Então você pega um capítulo pra ler, tem 3 páginas e já acabou. Então eu acho isso uma merda pra você ler, porque você lê 3 páginas, aí você tem que esperar mais outra semana pra pegar o resto do capítulo. Então isso pra mim é o maior ponto fraco dessa obra. Só que fora esse detalhezinho, essa obra tem um sistema de poder muito foda, principalmente o poder em que eles conseguem se fundir com, tipo, espíritos de animais, então eles se misturam com animal e fica um absurdo. Olha o Neili se fundido com um panda, mano. Que bagulho absurdo, essa obra é sensacional, velho. Até o momento, a obra tem mais de 800 capítulos, mas foi como eu disse, os capítulos são divididos. Então você vai ter capítulo 200, 200.5, 201, 201.5, então acaba que isso faz a obra ter mais capítulos, porque se fosse para juntar tudo, a obra teria 500 e poucos capítulos, rapaziada. Então essa é a única parte ruim que eu acho que essa obra tem. De resto, eu recomendo demais essa obra, porque ela é um absurdo, rapaziada. Pode ler sem dó, mano. A próxima é a Divina Loja de Mascotes Estelares. Essa daqui é uma daquelas obras em que o protagonista vai para outro mundo e lá os humanos lutam contra bestas ferozes. A história é boa, leve, tem um protagonista decente, tem os seus clichês, só que na medida. Então essa daqui é uma daquelas obras para quem quer só ler, se divertir e sem pensar em nada, tá ligado? Porque a história é razoavelmente boa, decente. E eu acho que para quem curte essas historinhas tranquilo, vai gostar dessa daqui, mano. Aqui a história vai seguir o protagonista que acaba indo parar em outro mundo no corpo de Suping, esse moleque aqui. E como eu disse, esse mundo estava sendo atacado por bestas ferozes e as pessoas conseguiram lutar contra essas bestas ferozes usando mascotes, que elas capturavam as bestas e transformavam em mascotes. E o prota descobre que o Suping tinha uma loja que era tipo um pet shop, onde ele cuidava e treinava esses mascotes, só que infelizmente a loja estava toda acabada, totalmente um lixo. Assim que o prota chega lá na loja, totalmente ferrada, minutos depois, um cliente chega reclamando que eles não tinham cuidado do pet dele e com raiva ele decide destruir a loja toda. Só que no mesmo instante o tempo congela e o sistema aparece, o bendito sistema que aparece para todo personagem que vai parar em outro mundo. Só que aqui o sistema acaba se vinculando à loja e essa é a cara que o protagonista faz, muito engraçado. Só que como o prota era dono da loja, ele consegue todos os benefícios do sistema. E um dos benefícios mais importantes do sistema é que ninguém poderia fazer nada contra a loja. Então a loja usa o sistema de autodefesa, deixando o prota muito roubado. Então o prota segura a boca do pet antes do pet usar a habilidade e expulsa eles dali. Então o sistema acaba fazendo uma limpeza geral na loja, deixando a loja extremamente linda e melhorando tudo que estava ali dentro da loja. E agora, com o poder do sistema, o prota vai cuidar dos pets, conseguir recompensas, ficar extremamente poderoso e, cara, cada pet que o prota cuida fica roubado. Ele pegou esse ratinho aqui e fez esse ratinho virar um pet extraordinário, rapaziada. Eu recomendo demais essa obra. Como eu disse, é uma obra mais de boa. É muito bom ver o protagonista cuidando dos pets das outras pessoas, mas também depois ele consegue os próprios pets. Tem esse esqueletozinho aqui que é um absurdo, o carinha é brabo demais. E é isso, eu recomendo demais. A história vai girar mais com o prota ali dentro da loja, só que ele acaba saindo
pra fazer missões uma hora ou outra. E é isso, mano. É uma história bem gostosinha de se ler, tá ligado? A obra tem 211 capítulos e eu acho que você não vai se arrepender. E se você curte obras que as pessoas usam pets pra lutar, fora essa daqui tem várias, tá, rapaziada? Podem procurar aí que vocês vão achar. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre obras em que as pessoas lutam usando mascote, porque tem algumas aí que eu acho muito foda, mano. Comentem aí se vocês querem. E a próxima é The Last Human, ou O Último Homem. E essa daqui eu li quando eu tava começando a ler manhwas, então eu tenho que voltar a ler porque eu dei uma parada. Só que essa obra é um absurdo, envolve regressão com zumbis. Não tem como ser ruim, né, rapaziada? A história vai seguir Zuo Tianchen, esse mano aqui, que era o último sobrevivente em uma cidade infestada de zumbis. Só que, mesmo fazendo de tudo pra sobreviver, ele acaba morrendo. Só que ele acaba voltando 10 anos no passado, por corpo dele mais jovem. E agora, antes do apocalipse começar e com todas as suas memórias do futuro, ele vai se preparar e, cara, e agora ele vai ter que enfrentar o apocalipse tudo de novo, só que usando as memórias do futuro. Essa obra eu acho muito boa, principalmente se você curte esse bagulho de zumbis. A arte dela não é tão, assim, espetacular, é uma arte mais simples, mais, assim, mais razoável. E a história tem todos aqueles clichês que vocês já estão acostumados, tipo regressão, o protagonista conseguindo coisas por sorte, mulheres apaixonadas pelo protagonista. Apesar que tem muito tempo que eu li essa obra, então eu posso estar falando merda aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir, principalmente se vocês gostam de um prota astuto, inteligente. Essa daqui é boa pra vocês, tá? Como eu disse, eu fiz um resumo porco aqui, mas a obra até o momento tem 560 capítulos. Eu não sei se essa obra já acabou, porque tem muito tempo que ela tá rondando por aí, mas tem bastante capítulos pra vocês lerem, se vocês se interessarem. Boa leitura. E por último, mas não menos importante, Evolução Demoníaca. Essa daqui, eu li ela no lançamento, curti bastante a história, apesar que tem clichê de regressão, prota com poderes escondidos, esses bagulho assim, mas vale o tempo, tá ligado? Eu achei a arte interessante em alguns momentos, só que eu não posso mostrar aqui. Talvez eu possa mostrar esse demôniozão que aparece mais pra frente, vocês não vão descobrir quem é ele, ou aonde que ele aparece, só se vocês lerem. Então, eu acho que vale o tempo de vocês, tá ligado? E aqui, a história vai seguir o Aang, e não é o Aang de Avatar, infelizmente. E aqui ele era considerado um dos guerreiros mais fortes da humanidade. E um certo dia ele sai em missão junto com outros guerreiros para enfrentar demônios de 7 barbatanas. Só que quando eles estavam quase derrotando todos os demônios de 7 barbatanas, aparece um demônio de 8. E aqui, quanto mais barbatanas o demônio tiver, mais poderoso ele é. Então, esse demônio aqui de 8 barbatanas aparece, derrota todo mundo e mata o protagonista. Só que ele acaba reencarnando 60 anos no futuro no corpo desse moleque aqui, que por coincidência tinha o mesmo nome que ele, só que diferente do corpo antigo do protagonista. Esse corpo aqui é muito fraco. Tem uns poderes escondidos, mas na teoria ele é muito fraco. E agora, no corpo desse menor, o protagonista vai ter que recuperar todos os poderes dele, descobrir algumas maracutaias que estão acontecendo ali. E aqui, os humanos vivem em cidades cercadas por muros, porque do lado de fora os demônios já tomaram conta de tudo. Eu acho absurdo, passa uma vibe de Attack on Titans, porque os seres humanos têm que viver nessas fortalezas, porque lá fora é rodeado de demônios, e se os demônios entrarem, vão destruir tudo. Eu acho isso muito foda, eu acho que vocês vão gostar demais, mano. A obra até agora tem 142 capítulos, e das que eu citei, eu acho que ela é a menorzinha. Eu acho que vocês vão gostar também, velho. E antes que todo mundo comece a falar sobre o manhwa da árvore, eu tô falando dele aqui agora, como extra. Eu nunca li, então eu não quis entrar em detalhes sobre ele. Eu pretendo ler e talvez eu fale dele sobre outro vídeo. Mas quem quiser, tem esse manhwa aqui, que o protagonista vira uma árvore e agora ele tem que começar a evolução dele como uma árvore. Fica aí a sua curiosidade, caso vocês queiram procurar. E no mais é isso. Eu sei que eu citei poucos manhwas, então deixo aí os comentários para vocês recomendarem mais. E é isso, mano. Se vocês acharam que os manhwas que eu citei não foram os melhores, citem outros aí. Talvez eu faça uma parte 2, que aí eu falo realmente os melhores manhwas que vocês acham. Mas no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se eu falei alguma atrocidade ou não. Não se esqueça de entrar no server do Discord e hypar o vídeo, porque hypar ajuda demais. E é isso. Até o próximo vídeo e tamo junto.